Era para ser a noite mais calma da minha vida. A véspera do meu casamento. A ansiedade se misturava à alegria, e eu só queria ver tudo pronto, respirar fundo e dormir tranquila. Mas algo me dizia para descer até a área da piscina, onde ouvi sussurros abafados. A luz da varanda estava acesa, e vi duas silhuetas próximas demais para o meu gosto. Me aproximei em silêncio, e o que vi me tirou o ar. Minha irmã com a mão no peito do meu noivo, e os lábios colados nos dele. Senti minhas pernas falharem, mas permaneci escondida, com o coração martelando no peito como se quisesse gritar por mim. Era como se eu estivesse fora do meu corpo, assistindo a uma cena que nunca imaginei presenciar. Eles não estavam apenas trocando um beijo qualquer. Havia desejo, como se aquilo fosse um segredo antigo que finalmente escapava. Minha irmã passou a mão pelo cabelo dele com uma intimidade que me doeu na alma. E ele não a afastou. Esperei por uma reação que nunca veio. Um empurrão, um grito, qualquer coisa. Mas não. Ele a segurou pela cintura e murmurou algo que a fez rir baixinho. O som daquela risada cortou mais fundo que qualquer palavra. Eu me afastei devagar, com o cuidado de quem carrega cacos de vidro no peito. Entrei em casa com o rosto ardendo, tentando parecer normal diante das tias, das flores, dos doces sendo arrumados. Mas por dentro, tudo estava em ruínas. Naquela noite não dormi. Sentei-me no chão do quarto, olhando para o vestido pendurado com tanto carinho por minha mãe. Era branco, bordado à mão, com rendas escolhidas uma a uma, e agora parecia uma piada cruel. O telefone dele tocava e eu não atendia. A cada vibração, meu coração doía mais. Pensei em confrontá-lo, em arrancar explicações, mas a humilhação me deixava muda. Era como se, de repente, eu não tivesse o direito nem a dor. Minha irmã não subiu para dormir comigo como prometido. Mandou uma mensagem curta: "Boa noite, mana, amanhã é o seu grande dia. Te amo." A audácia dela era quase teatral. Como ela conseguia fingir tão bem? Eu lia e relia aquelas palavras tentando encontrar arrependimento, mas só enxergava ironia. E mesmo assim, parte de mim ainda queria acreditar que eu tinha visto errado, que era fruto do nervosismo, da minha imaginação. Mas eu sabia o que vi, e pior, sabia quem ela era. Sempre foi charmosa, sedutora, dessas que entram num lugar e todo mundo vira o rosto. E eu, sempre fui a discreta, a que escuta mais do que fala, a que guarda segredos alheios. Só que ela levou o único homem que eu ousei amar. E isso não se faz nem com uma inimiga, quanto mais com uma irmã. Foi nessa madrugada que algo em mim começou a mudar. No espelho, meus olhos estavam inchados, mas eu disfarcei com maquiagem e um sorriso ensaiado. Afinal, o mundo esperava uma noiva radiante. Ninguém precisava saber que por dentro, eu já estava viúva de um amor que sequer teve chance de começar. Desci para o café com a alma trincada e uma promessa silenciosa: eu ia pagar por isso. Talvez não naquele dia, mas ela não sairia impune. Ele chegou atrasado no café da manhã dos padrinhos, com os cabelos ainda molhados e o rosto tranquilo de quem dormiu a noite inteira. Sentou-se ao meu lado, me deu um beijo leve na testa e segurou minha mão como se estivesse tudo bem. Eu quis puxar minha mão, gritar na frente de todos, mas só sorri sem mostrar os dentes. Senti um gosto amargo subir a garganta, mas engoli seco. Era cedo demais para o escândalo que eu queria fazer. Minha irmã apareceu minutos depois, linda como sempre, usando um vestido leve demais para a ocasião. Ela caminhou devagar, como quem sabe que está sendo observada, e se sentou bem em frente a nós. Quando nossos olhos se encontraram, ela me deu um sorriso doce, quase infantil, e piscou discretamente. Aquele gesto me envenenou por dentro. Ela sabia que eu tinha visto. Sabia e não se importava. Ou pior, achava graça. Ele ao meu lado falava sobre a decoração da igreja, sobre os arranjos de flores, como se fosse o noivo mais empenhado do mundo. A cada palavra dele eu lembrava dos lábios dela nos dele. As imagens voltavam à minha mente como punhaladas. E a covardia dele me feria tanto quanto a traição. Não teve um pedido de desculpas, uma explicação, sequer um olhar diferente. Talvez para ele, aquele beijo nem tivesse significado nada. Mas para mim, significava o fim de tudo. A confiança quebrada, o respeito destruído. Eu ouvia minha mãe falar da maquiagem, da hora do cabeleireiro, e pensava, se elas soubessem o que está acontecendo. Mas me calei, porque era mais fácil deixar todos felizes do que encarar a vergonha de contar que o noivo e minha própria irmã estavam jogando meu coração fora. Respirei fundo, deixei o café na metade e subi para o quarto. Tranquei a porta, sentei na beira da cama e olhei para minhas mãos tremendo. Eu queria fugir, mas ao mesmo tempo, queria que o casamento acontecesse.
Queria ver até onde eles teriam coragem de ir. Se estavam dispostos a me trair, que o fizessem diante de todos. Era como se eu desejasse o escândalo, para que ao menos minha dor tivesse testemunhas. Porque sofrer calada, para mim, era o mesmo que morrer em silêncio. Na hora do almoço, ela entrou no quarto sem bater. Sentou-se na poltrona com a intimidade de sempre e comentou que o vestido dela para a cerimônia estava maravilhoso. Falou de maquiagem, de cabelo, como se fossemos apenas irmãs se preparando para um grande dia. Eu a olhava como quem assiste a uma atriz premiada. O cinismo dela era tão refinado que por um segundo, quase me convenceu de que nada tinha acontecido. "Tá tudo bem com você?" ela perguntou com voz suave. Eu respondi que sim. Só isso. E ela continuou, como se tivesse sido inocente a vida inteira. "Você merece esse dia, mana. Vai ser tudo perfeito." Levantou-se, me deu um beijo na testa e saiu. O mesmo lugar onde ele havia me beijado de manhã. Aquele gesto duplicado parecia ensaiado. Como se quisessem juntos apagar a mulher que eu era. Mas eu já não era a mesma. Fiquei ali imóvel por minutos. O vestido de noiva continuava pendurado intacto. Mas eu estava cheia de rachaduras por dentro. E em silêncio fiz um juramento. Eu poderia não ter forças naquele momento. Poderia até deixar o casamento acontecer. Mas um dia, ela ia se lembrar daquele beijo. E se arrependeria do fundo da alma, por ter achado que eu era fraca demais para revidar. O salão da igreja estava florido e iluminado, repleto de sorrisos e perfumes caros. As damas já estavam prontas, os padrinhos alinhados e o fotógrafo pedindo poses espontâneas. Tudo corria conforme o planejado, menos o que se passava dentro de mim. Eu caminhava como um fantoche elegante, sorria para as câmeras e por dentro, sentia meu estômago revirar. Era como se eu estivesse prestes a cair num abismo e ninguém ali percebesse. Na sala ao lado, o padre aguardava o noivo para a bênção antes da cerimônia. Mas ele não aparecia. Alguém comentou que ele havia saído para respirar, outro disse que o viram ao telefone, nervoso. As vozes começaram a se inquietar. E eu, sentada em frente ao espelho, sentia cada minuto pesar como uma eternidade. Minha irmã entrou de novo, agora vestida com um tom pastel que parecia escolhido a dedo para contrastar com meu branco. Estava linda, calma, quase satisfeita. Ela não disse nada, apenas me olhou pelo reflexo e sorriu. Um sorriso sem dentes, de canto de boca. Eu retribuí com um olhar fixo, sem piscar. Não trocamos uma palavra. A maquiadora comentava sobre como meu rosto estava sereno, e eu pensava em como era possível parecer tão calma com o coração aos pedaços. A assistente do cerimonial entrou pouco depois, pálida. Disse que o carro do noivo não estava mais no estacionamento. O tempo começou a escorrer de um jeito estranho. Primeiro foram os olhares trocados, depois os sussurros entre os convidados. O padre me chamou no canto e disse, baixinho, "Filha, precisamos decidir o que fazer." Eu não chorei. A vergonha já era maior que a tristeza. Respirei fundo, tirei o véu com a ajuda da minha tia e caminhei até a sacristia, longe do burburinho. Não queria dar o espetáculo que todos esperavam. Já bastava ser o motivo dele. Meu pai, constrangido, tentou me abraçar, mas eu recuei. A voz dele falhava. "Talvez tenha acontecido alguma coisa grave, filha", e minha mãe, com os olhos marejados, olhava para minha irmã, que continuava impassível, mexendo no celular. A ousadia dela em não fingir preocupação me fez tremer por dentro. Foi então que alguém confirmou, ele tinha ido embora. Sem explicação, sem carta, sem recado. Apenas foi. A notícia se espalhou mais rápido que o som dos sinos. Algumas pessoas tentaram disfarçar, outras não contiveram os cochichos. Vi conhecidos me olharem com pena, e senti minha dignidade escorrer como chuva em telhado velho. Aquela não era só a cena de um casamento cancelado. Era uma mulher exposta, traída diante de toda uma comunidade que fingiria se chocar, mas adoraria comentar. E minha irmã? Era a plateia mais silenciosa e satisfeita. Voltei para casa com o vestido ainda no corpo, sentindo a maquiagem escorrer devagar. Não tirei nada. Deitei na cama do jeito que estava e ali fiquei por horas imóvel. Não chorei. A dor tinha ultrapassado o ponto da lágrima. Aquela noite fria e sem barulho, selou o fim de uma parte de mim. Mas também acendeu algo novo. Uma certeza silenciosa de que aquela história ainda não tinha terminado. E que um dia seria ela quem choraria de vestido branco. Durante 2 anos, não trocamos uma palavra. Nem mensagens, nem ligações, nem encontros acidentais. Era como se minha irmã tivesse evaporado do mapa. Ou talvez eu é que tivesse me apagado do mundo para não encarar a dor de reviver tudo.
Vendi a casa, mudei de cidade, deixei um emprego na escola onde lecionava havia anos e me refugiei num lugar onde ninguém sabia meu nome nem meu passado. Recomecei do zero, em silêncio. Às vezes, à noite, eu ainda revivia a cena da igreja. O altar vazio, os olhos curiosos, minha irmã de braços cruzados observando tudo como quem assiste a uma peça mal encenada. Mas o tempo passou, e com ele veio um certo entorpecimento. Não era perdão. Era mais uma dormência emocional. Eu havia trancado tudo dentro de uma caixa e jogado a chave num canto qualquer da memória. Até que o carteiro tocou a campainha, numa manhã qualquer de outono. Era um envelope bege, grosso, com letras douradas gravadas em alto relevo. O nome dela vinha em destaque, seguido do nome de um homem que eu nunca tinha ouvido falar. O convite para o casamento estava ali, entre flores secas e palavras cheias de doçura. Me convidava para ser parte desse momento tão especial. Assinado com carinho, como se fôssemos amigas de infância. Senti uma fisgada no estômago e precisei sentar. Demorei 2 dias para decidir se iria. A parte racional dizia que não, que aquilo era uma provocação velada. Mas havia algo mais forte, um instinto quase primitivo que me empurrava de volta para o campo de batalha. Não seria por ela, nem por ele, seria por mim. Para olhar nos olhos dela e mostrar que eu estava viva, que não fui destruída. E quem sabe se o destino cooperasse até encontrar uma brecha para devolver com sutileza tudo que me foi tirado. Cheguei na cidade 2 dias antes da cerimônia, sem avisar ninguém. Me hospedei num hotel simples com vista para o lago. Andar pelas ruas de novo foi estranho. Reconhecia rostos, prédios, cheiros. Era como visitar um lugar que já não me pertencia. No salão de beleza da cidade, a fofoca já corria solta. Ela vai se casar com um médico viúvo, muito respeitado, quase 20 anos mais velho. E como sempre, minha irmã brilhava em todas as frases. Fui até a casa nova dela no fim da tarde. Era uma casa ampla, bem decorada, com jardim florido e cheiro de lavanda. Bati palmas e, por sorte, quem atendeu foi uma moça que cuidava da arrumação. Disse que ela estava no spa e me deixou entrar para deixar um bilhete. A curiosidade me venceu. Caminhei até a sala e vi uma foto emoldurada. Os dois abraçados, ela usando um vestido justo, ele sorrindo com sobriedade. E então, sobre a mesa, vi algo que me fez parar. Era uma pasta semiaberta com alguns papéis e fotos espalhadas. Entre elas, uma imagem em preto e branco de um homem num hospital, com roupas de médico, ao lado de outra mulher, a falecida esposa dele, presumi. Mas havia outra coisa. Um documento quase escondido, que continha um nome que eu conhecia muito bem. Um elo inesperado entre aquele homem e o passado sombrio que minha irmã tanto fingia esquecer. Meu coração disparou. Saí dali com as mãos suando e a mente a mil. A vida havia me dado uma peça nova nesse tabuleiro. E pela primeira vez em 2 anos, senti que não era mais uma vítima. Eu tinha algo que ela não sabia. E agora era a minha vez de jogar. Passei aquela noite em claro, com o documento em mente e o rosto dele gravado na memória. O nome que vi ali não me era estranho. Vasculhei minhas lembranças até lembrar. Ele tinha sido investigado anos atrás, envolvido num escândalo discreto de falsificação de laudos médicos. Nada chegou a ser provado oficialmente, mas eu me lembrava bem, uma amiga minha trabalhava no hospital onde tudo aconteceu. Um escândalo abafado com silêncio e dinheiro. Na pasta havia uma troca de e-mails impressa, datada de poucos meses antes. Nela, o noivo da minha irmã trocava mensagens com uma mulher misteriosa. O conteúdo sugeria algo mais que amizade. Entre os elogios e as confidências, uma frase se destacava: "Você sabe que está acima de qualquer compromisso que eu venha a assumir." Aquilo foi mais que uma pista. Era uma janela escancarada para uma traição prestes a se repetir. Fui até uma lan house da cidade e imprimi cópias dos e-mails. Anexei junto à matéria do jornal antigo sobre as investigações do hospital. Guardei tudo no envelope e escrevi à mão para a noiva. Entregar pessoalmente na manhã do casamento. Mas ainda não era o bastante. Eu não queria apenas alertá-la. Eu queria que ela sentisse a mesma vertigem que eu senti ao descobrir tudo na véspera do meu casamento. Então decidi ver aquele homem de perto. Esperei até o fim da tarde e fui até a cafeteria onde ele costumava parar, segundo as fofocas da cidade. Estava lá, sentado com uma xícara de chá, lendo o jornal. Me aproximei com naturalidade, elogiei o relógio que ele usava e perguntei se poderia sentar. Ele me olhou com curiosidade e assentiu, educado. Disse que eu parecia familiar. Respondi com um sorriso leve. Talvez seja porque vou ao casamento de alguém muito próxima sua. Conversamos por 10 minutos.
Ele era charmoso, falava com um tom pausado, seguro, mas com uma arrogância disfarçada. Eu o ouvi com atenção, fiz perguntas sutis sobre a vida dele, e quando toquei no passado no hospital, ele ficou visivelmente desconfortável. Tentou mudar de assunto. Eu sorri e disse: não se preocupe, todos temos esqueletos no armário. A questão é, o que você faria se alguém abrisse a porta bem no meio da festa? Ele me olhou sério e ficou em silêncio. Eu me levantei devagar, deixei minha xícara vazia sobre a mesa e inclinei levemente o corpo em sua direção. Desejo sorte no casamento, vai precisar. E saí, sentindo o peso do olhar dele nas minhas costas. Aquele homem sabia que eu tinha descoberto alguma coisa, mas o mais saboroso era saber que minha irmã ainda não sabia de nada, e que dessa vez eu conduziria o espetáculo. Na manhã seguinte, levei o envelope até o salão onde ela faria cabelo e maquiagem. Entreguei nas mãos da recepcionista, com a recomendação de que fosse entregue apenas a ela sem intermediários. Sorri, agradeci e fui embora. Sabia que ela o abriria talvez no meio de uma escova, enquanto todas falavam sobre buquês e véus. E sabia também que ao reconhecer a letra na capa e o conteúdo lá dentro, o chão começaria a se mover sob os pés dela. Naquela noite vesti um vestido escuro, discreto, e fui ao jantar de ensaio como quem vai assistir a uma peça de teatro. Os sorrisos estavam todos lá, os brindes também. Ela me olhou de longe, mas não veio falar comigo. Ele, o noivo, desviava o olhar. Eu, enfim, estava em paz, porque a vingança não precisava ser escandalosa, bastava ser silenciosa e certeira. A noite estava quente, o céu limpo, e as luzes do salão de festa se refletiam no espelho d'água da piscina como se fosse um cenário de novela. Era a véspera do casamento dela, e todos estavam reunidos para um jantar elegante, cheio de brindes ensaiados, discursos emocionados e abraços forçados. Eu cheguei atrasada de propósito. Sabia que minha presença causaria desconforto, e era exatamente isso que eu queria provocar. Entrei com calma, como quem não carrega nenhum passado às costas. Usava um vestido de tecido leve, mas marcante, e prendi o cabelo de um jeito que me deixava mais segura. Caminhei entre as mesas com passos firmes, sentindo os olhares curiosos sobre mim. Vi quando minha irmã me notou. Ela parou de sorrir por 2 segundos, mas logo retomou o disfarce. Ele, o noivo, estava ao lado dela, tenso. Havia algo em seu olhar que misturava receio e desejo. A banda começou a tocar uma música antiga, romântica, daquelas que despertam memórias escondidas. Um convidado me chamou para dançar, mas antes que eu respondesse, foi o próprio noivo dela quem se aproximou, estendendo a mão com um gesto cortês. Minha irmã assistiu de longe, imóvel. Aceitei o convite, e quando nossas mãos se tocaram, percebi que o jogo tinha virado. Ele sussurrou: "Você não vai fazer isso, vai?" Respondi com um sorriso: "Depende. Vai continuar fingindo tão bem?" A dança foi lenta, quase silenciosa. Nossos corpos se moviam em sintonia, mas havia um duelo por trás de cada passo. Eu sentia o calor da mão dele nas minhas costas e o nervosismo escondido sob a postura elegante. Ele não parava de olhar para a mesa onde ela nos observava, inquieta. A música parecia durar mais que o normal, como se o tempo também quisesse saborear aquele momento carregado de tensão e simbolismo. Pela primeira vez, eles sabiam o que era ser vigiados. No fim da canção, ele apertou minha mão com mais força e me puxou ligeiramente para perto. "Você não sabe com quem está lidando", murmurou. Eu me aproximei ainda mais, encostando os lábios no ouvido dele. "Não, querido, quem não sabia era você." Me afastei com elegância, agradeci pela dança e voltei ao meu lugar. A orquestra retomou outra música, mas o clima havia mudado. As conversas ficaram mais curtas, os risos menos espontâneos. Ela veio até mim pouco depois. Estava séria, os olhos vibrando raiva contida. "O que você está fazendo aqui?" perguntou com a voz baixa e afiada. "Fui convidada", respondi, ainda sorrindo. "Achei que você queria que eu fizesse parte desse momento especial." Ela me encarou por alguns segundos, tentando decifrar se eu sabia algo, e eu deixei no ar, propositalmente. Ela precisava duvidar de tudo, e quanto mais insegura, melhor. Saí antes do fim da festa sem me despedir de ninguém. Na rua deserta, senti a brisa morna da madrugada acariciar meu rosto. Meus passos eram leves, como não eram há muito tempo. Sabia que a peça principal ainda estava por vir, e que a dança daquela noite não era o desfecho, mas o prelúdio. No dia seguinte, as flores estariam no altar, e as máscaras caídas no chão. A igreja estava repleta. Um calor abafado tomava conta do lugar, apesar do ar-condicionado. Os convidados abanavam discretamente os programas do casamento, tentando disfarçar o desconforto. Tudo estava impecável:
flores brancas nas laterais do corredor, tapete longo até o altar, músicos posicionados e um silêncio solene no ar. Só eu sabia o que estava prestes a acontecer, e esperei como se aguardasse a cena final de um espetáculo que escrevi com sangue e silêncio. Ela entrou com o braço enlaçado no de nosso pai, sorrindo com esforço. O vestido justo, longo e impecável. Os olhos dela varriam o salão como se procurassem por algo ou alguém. Quando nossos olhares se cruzaram, percebi a dúvida brotar. Ela já não tinha certeza de nada. Estava insegura, e isso para ela era insuportável. Continuou andando e as pessoas se levantaram. Era o momento mais esperado, mas o noivo não estava no altar. Um murmúrio começou a percorrer os bancos. Dois, depois todos viraram a cabeça. Os músicos confusos diminuíram o volume. Minha irmã parou no meio do corredor, ainda tentando sorrir, até que o cerimonialista se aproximou dela e sussurrou algo. Ela ficou estática por alguns segundos, depois olhou para trás, para todos nós. Não disse nada. Apenas respirou fundo e caminhou sozinha até o altar, onde não havia noivo para recebê-la. Foi ali que o primeiro celular começou a tocar, depois outro e outro. As pessoas começavam a receber mensagens, olhares se cruzavam, expressões de espanto surgiam como dominó. E então, uma mulher elegante, de cabelos loiros e postura firme, se levantou no fundo da igreja. Caminhou devagar até o corredor, tirou um envelope da bolsa e o levantou no ar. Essa carta chegou até mim ontem à noite. Acho que vocês merecem saber com quem ela ia se casar. Era a mulher das mensagens. Aquela com quem ele ainda se envolvia. A amante. A ex, talvez. A verdade. Ela leu em voz alta trechos dos e-mails, do passado dele, das mentiras recentes. Tudo com clareza, sem pressa. Minha irmã, no altar, empalideceu. Alguns tentaram contê-la, outros apenas observavam em choque. E eu, sentada na quinta fileira, mantinha a cabeça erguida e o coração calmo. Aquela dor que um dia senti, agora estava completa, nas mãos de quem causou. Quando a mulher terminou de falar, virou-se para minha irmã e disse: "Boa sorte com seus votos." Porque de verdade ele nunca fez os dele. E saiu. O padre recolheu os livros, a orquestra parou. Meus pais tentaram subir até o altar, mas ela já estava descendo, os olhos em lágrimas, o rosto em fúria. Passou por mim como um furacão silencioso. Me encarou por um breve segundo, mas não disse nada. Sabia. Ela sabia. Sai da igreja sem pressa. Do lado de fora, o céu estava limpo, o sol forte. Caminhei entre as pessoas, ouvindo cochichos, comentários, choque. Era como se eu tivesse voltado 2 anos no tempo, mas em outra posição. Desta vez eu era a espectadora. E ela, o espetáculo. Entrei no carro, fechei a porta e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia recuperado algo que me tiraram sem piedade, a minha dignidade. No retrovisor, vi a igreja ainda cheia, a multidão tentando entender o que tinha acontecido. Mas eu já sabia. A justiça nem sempre vem da forma que esperamos. Às vezes, ela vem com véu, flores e altar. Só para ser arrancada no momento certo, diante de todos. 2 dias se passaram após o que a cidade inteira agora chamava de o casamento que não foi. Os jornais locais insinuaram uma fuga, os blogs de fofoca sugeriram traição, mas ninguém tinha certeza de nada. E era assim que eu queria, um mistério sem resposta, uma ferida sem curativo. Eu já tinha feito o que precisava. Agora, era a hora de seguir. Arrumei minha mala, fechei a porta do hotel e pedi o táxi que me levaria de volta para a vida que reconstruí com tanto esforço. Durante o trajeto até a rodoviária, meu celular vibrou. Era uma mensagem vinda dela. 2 linhas apenas. Foi você, não foi? Só você seria capaz disso. Espero que esteja satisfeita. Fiquei olhando para a tela por longos minutos. A letra dela ainda era a mesma, firme e inclinada. Mas ali não havia mais orgulho, nem fúria. Apenas derrota. Ela não pediu desculpas. Não admitiu nada. Mas eu conhecia aquela mulher melhor do que ninguém. E aquele tom, ainda que disfarçado, era de alguém que finalmente sentiu a dor que causou. Poderia ignorar. Poderia bloquear, mas escolhi responder. Só uma frase, curta, clara, definitiva. Agora estamos quites. Enviei e desliguei o telefone. Não por raiva, mas porque naquele instante, compreendi que já não havia nada que nos ligasse. Nem o sangue era mais forte do que aquilo que ela quebrou entre nós. O que existia agora era apenas o silêncio, que muitas vezes fala mais que 1000 palavras. Na rodoviária, sentei sozinha com meu café morno, observando as pessoas indo e vindo. Uma senhora ao meu lado puxou conversa, perguntou se eu estava viajando a passeio. Respondi que sim, mas que era também uma despedida.
Despedida de quem, minha filha? Ela perguntou com doçura. Sorri e respondi, de mim mesma, de uma versão minha que não existe mais. Ela não entendeu, mas sorriu de volta, e isso bastou. Na estrada, o sol já começava a cair, pintando o céu com tons dourados. Olhei pela janela e senti algo raro, paz. Não era alegria nem euforia. Era uma serenidade que só quem já foi ao fundo do poço e voltou consegue reconhecer. Não precisei gritar nem me vingar com escândalos. Apenas mostrei que ninguém passa impune por cima de um coração que confiou. E que por mais que doa, às vezes o silêncio é a forma mais elegante de gritar. Ao chegar de volta à minha nova cidade, caminhei devagar pelas ruas que já me eram familiares. A floricultura na esquina, o cheiro do pão fresco vindo da padaria. Tudo me acolhia de novo como quem diz, você venceu. Abri a porta de casa e respirei fundo. Estava sozinha sim, mas estava inteira. E isso, depois de tudo, era o que realmente importava.